Olá a todas, todos e todes. Eu sou Noélia Rodrigues, eu falo diretamente do Parque da Cidade, Rocinha, Rio de Janeiro, Brasil, América Latina. Sou educadora popular, faço parte do CEPL, que é o Coletivo de Educação Popular e Libertária. E agora, nesse isolamento, né, social necessário, a gente está aqui desde o início fazendo várias séries, né, virtualmente. Falamos sobre papo reto, em vários assuntos relacionados à pandemia, educação, política, saúde. Falamos sobre inúmeras questões que estão no nosso YouTube, né, no nosso canal no YouTube, que você pode dar uma olhada, que você pode conferir. Foram 20 encontros que a gente fez e agora a gente ia descansar, mas a atividade, a correria nos leva à ação. Então, desde agosto, a gente está fazendo CEPL Convida. Já falamos com muita gente bacana, já conversamos, fizemos lançamento de livro, pré-lançamento, falamos com compositores, com autores, e hoje a gente está aqui, hoje dia 9 de setembro, 13 horas da tarde, do horário do Brasil, a gente está aqui com a Gabi Pérola, e a gente convidou a Gabi para a gente refletir sobre as matemáticas outras no cotidiano escolar. Sabe aquela matemática assim que você fala, ai não, bicho de 7 cabeças é chato, é isso, eu não consigo entender? Então, acho que a Gabi tem uma solução aí para você, hein? Vamos pensar. Quem é a Gabi? Gabi é mulher preta, mãe de Kenai, militante de origem favelada, escritora e poetisa, cantadora, coreógrafa, oficineira de jogos de Mancala. Olha, é isso? Depois ela vai me falar. Ah, então. Falei certo. Professora de matemática e pesquisadora. Então, todas, todes e todos convidados para estarem aqui com a gente. Essa conversa vai estar no YouTube daqui a pouco. Então, curte lá o nosso canal no Facebook, Coletivo CEPL, Coletivo de Educação Popular e Libertária, e no YouTube a mesma coisa, tá certo? Gabi, seja muito bem-vinda, querida mãe do Kenai. Um beijo no Kenai. Obrigada. Me conta, Gabi, quem é a Gabi? Eu tô lendo o que você me mandou da sua mini bio, mas eu quero que você se autodefina também aqui pra gente. Quem é a Gabi Pérola? Então, a Gabi Pérola essa mulher preta militante que vive permeando em vários espaços, que vive cheia das coisas para fazer e sempre pegando novas coisas para fazer, porque vê a necessidade de atuar e de voltar para o universo que o universo sempre traz para nos abençoar, né? Então, eu sempre sinto essa necessidade de estar atuando nos espaços onde eu... de estar contribuindo nos espaços onde eu atuo, para estar, de certa forma, né, contribuindo com todo mundo, né? Com todo mundo que sempre contribui. E essa pessoa, e somos Kenai, como você bem disse, está com 10 meses, então eu me sinto assim bem desafiada em estar cumprindo essa tarefa, principalmente durante uma pandemia, né? Uma pandemia é muito novidade para mim, né? Aliás, eu acho que para um monte de gente, tanto Com certeza. a minha geração, de gerações anteriores, é muito novidade. Então, assim, é tudo muito desafiador, principalmente para mim, né? No meu caso, criar uma criança que é neném ainda, que está naquela fase de pôr tudo na boca e a gente fica... coronavírus! Mas... E é isso, eu sou essa pessoa que gosto de buscar as formas de agradecimento, né, para a gente não se perder, não perder as oportunidades também. Eu faço parte aqui em Macaé de um movimento voluntário cultural de Macaé, que é onde eu faço as correrias
com o Mestre Dengo, a T, o André, o Júlio. E aí a gente está sempre fazendo eventos para divulgar a cultura popular. É sempre com o intuito de divulgar a cultura popular, consequentemente a cultura preta, né? Porque a gente não pode pensar em cultura popular sem uma população preta abarcando organizando e fazendo, produzindo tudo isso. Mas eu sou de Cabo Frio, né? Eu sou cabofriense e lá também já atuei no movimento hip hop, no movimento negro, sempre produzindo evento, né? Auxílio das pessoas, produzindo evento e tal. E aí foi, inclusive, nessa correria que nasceu a Gabi Pérola militante, né? Ai, Que eu acho que a militância tem muito disso, de te empurrar a fazer coisas que você, né? Tem gente que vai cozinhar, tem gente que vai fazer a correria de rua, de captar recursos e tal. E aí eu me vi, essa minha faceta, né, de produtora, eu peguei no movimento hip hop. maravilha. E Várias assim, facetas acaba que eu mesmo. me perco, eu acho que eu respondi a sua pergunta, eu não sei. Claro, imagina. Acaba que eu me perco, eu falo um monte de coisa e acabo me perdendo um pouco. Gabi por Gabi, pronto, tá definida. E muitas outras coisas, né? Porque somos plurais com certeza, né, Gabi? Isso, isso. Gabi, agora uma pergunta, né? São várias perguntas geradoras. Quem tiver pergunta para fazer também manda aqui para gente. O que é uma outra matemática, né? Ou o que é uma etnomatemática? São duas perguntas em uma, né? É possível fazer uma outra matemática? Olha a terceira, né? São vários desafios aí para você responder. Uma outra matemática, a etnomatemática, e é possível fazer a etnomatemática nas escolas? Gente, eu estou almoçando aqui junto com vocês, tá? 1 hora da tarde. Estou até atrasada, porque eu almoço meio-dia, mas a correria não me deixou. Então, servidas, servidos e servidos. Gabi, é Né? contigo. Tá. Então, eu vou começar pela definição de matemática, antes de responder a sua pergunta, e aí você me atropela caso eu esqueça de algum ponto que você tenha tocado aí, por favor. A definição de matemática, ela vem da construção humana, né? Matemática é aquela definição, a definição mais tradicional que a gente tem é a definição grega, se eu não me engano, que é matema, tica, né? Tica é técnica e matema saber, conhecimento. Então, matemática seria a técnica do conhecimento. Qualquer conhecimento, independe de cálculo, independe se você domina ou não essa prática de calcular. E aí, em cima dessa definição, técnica ou arte do conhecimento, a gente vai. Aí eu gosto sempre de refletir com os alunos o seguinte: desde nossos primeiros antepassados, a gente sempre teve essa arte. A matemática ela é inerente à humanidade. Ela não é separada de nenhum ser, né? E aí, entrando nas suas perguntas agora. Não vou entrar agora não. E aí a matemática ela vem ao longo da nossa história como parte, como é o nosso fazer, é o nosso. Só que em algum momento da nossa história, essa forma de conhecimento, essa forma de fazer conhecimento, essa forma de construir, ela foi separada de vários grupos, né? O que não deveria, né? Como eu disse, ela é humana. E aí, essa separação, ao meu ver, ela faz da gente
pessoas não pensantes, pessoas não capazes de determinadas técnicas, determinadas artes. Como você mesma disse ainda agora, nós somos multi. Então, nós temos a capacidade de fazer qualquer coisa, assim, qualquer coisa que nos faça bem, qualquer coisa que nos interesse. Então, assim, e a matemática ela não está desligada de nenhuma coisa que a gente venha a fazer, de nenhuma coisa que a gente goste de fazer. Só que, no meio da história, isso foi desligado da gente, foi arrancado, né? E aí, mais recentemente, na nossa história recente, nós tivemos alguns pensadores, alguns professores de matemática, algumas pessoas nessa frente de pesquisa, buscando reconectar o conhecimento matemático com os povos. E aí quaisquer povos, né? Indígenas, alunos de periferia, da periferia urbana e tal. E aqui no Brasil, o que estourou, né, a etnomatemática é um programa, e a pessoa que estourou com esse programa foi ai meu Deus, vou lembrar o nome dele no Biratã meio aqui D'Ambrosio? D'Ambrosio, foi o D'Ambrosio. E aí, a etnomatemática, ela permite que nós... permite não, né? Ela nos obriga a pensar maneiras outras de reconectar esses povos a esse tipo de conhecimento que a gente desmembra, né? A gente consegue desligar esse tipo de conhecimento a qualquer pessoa. A gente olha para a pessoa e aí pensa, porque ele não respondeu quanto é 523 vezes 94, ele não é capaz de fazer determinada coisa, né? Uma coisa bem mecânica, né? Não consegue fazer uma conta, então não serve para matemática, então já né? está aqui no grupo de QI negativo, né? Ai, gente, loucura. Então, enfim, e aí mais para frente teve também a criação do termo afroetnomatemática, né, que é onde a gente se encaixa melhor. Mas lembrando que a etnomatemática ela também é trabalhada, né, fora do Brasil, inclusive em África. Moçambique tem o Paulo Guedes, que trabalha a etnomatemática também. Mas, assim, a afroetnomatemática ela foi cunhada pelo professor Henrique Cunha Júnior, e ele fala mais explicitamente sobre o ensino da matemática, e aí ele inverte, né? Ele não quer reconectar o povo à matemática só, ele quer que nós, professores, tenhamos essa responsabilidade de reconhecer o que essas pessoas têm como conhecimento matemático e aproveitar esse conhecimento, né? E aí, junto com isso, vem a história do jogo, né? Que também é uma coisa inserida no Brasil pelo professor Henrique Cunha Júnior, o jogo de Bancala. Mas aí eu acho que você vai perguntar mais à frente, né? Isso. Mas eu deixei de responder alguma coisa, eu acho então, que... E a terceira provocação, pergunta geradora, como a gente chama, é possível fazer a afroetnomatemática ou a etnomatemática dentro de um espaço escolar formal ou não formal ou informal, né? É possível fazer? Me conte. Eu diria que no informal é um pouquinho mais fácil, né? Porque no informal a gente não tem tanta cobrança, né? E aí eu digo que essas cobranças não é uma cobrança que vai existir enquanto existir essa competição na área da educação, essa cobrança vai existir. Que competição que eu estou falando? A principal é o vestibular, que a gente só desgrudou do nome, né?
mas de certa forma ainda existe, que é o Enem e as outras formas de acesso à universidade. Sim. E aí, desde o jardim de infância de uma criança, o pai e a mãe sempre vai não, né? Mas a gente sempre ouve falar, eu quero que fulano estude aqui, já pensando no futuro da criança, mas não é no futuro só que seja bom, no sentido... só que seja bom, que a vida da criança seja boa. É no sentido assim, ele vai passar na melhor universidade que existe, né? Então já começa a investir, é um investimento financeiro, né? Já começa a investir desde o jardim de infância para a criança passar no vestibular. E aí eu volto com uma outra questão provocadora. O dia que não existir vestibular, qual vai ser a forma de investimento que a gente vai dar para essas crianças? E aí a gente tem que começar a pensar nessas, não só em outras matemáticas, mas em várias outras formas de fazer, de produzir conhecimento, pela felicidade, pelo fazer, entendeu? As crianças precisam fazer, as crianças precisam produzir coisas. E aí, como que a gente vai ensinar essas crianças sem torná-las robô de um vestibular que vai acontecer 20 anos, 30 anos depois na vida delas, né? E aí, essas matemáticas outras são super, eu acho, né, que são super possíveis. Mas nós temos entraves, nós temos as travas. Né? Uma delas que eu acho que é uma coisa muito séria é o nosso currículo, que ainda é uma trava, porque assim, quando você trabalha num espaço formal, o currículo ele vai ser o grande norteador da sua prática, enquanto professor e professora e professora. Vai ser o grande norteador, né? A matéria, né? O conteúdo que você vai dar é aquilo que norteia o seu trabalho. Você vai ser cobrado em cima daquilo ali. Então, assim, e principalmente em escolas particulares, né? Essa cobrança existe muito mais, de forma muito mais pesada. E aí, é possível trabalhar essas matemáticas outras? Sim, é possível. Mas você vai ter sempre a cobrança, você vai ter sempre o currículo ali te mostrando que você está desviando. Então, você vai sempre precisar voltar, indo e voltando, indo e voltando. Só que aí a gente, dentro do currículo, né, a gente pode incluir, de certa maneira. Mas, como eu disse, eu não sei se a gente consegue, de maneira proveitosa, pegar esse conhecimento que o aluno já traz, porque o aluno não é uma caixa vazia, né? Não é uma vasilha sem água, sem nada, ele traz algumas coisas junto com ele. Eu não sei se a gente consegue, quando a gente está limitado ao currículo, eu não sei se a gente consegue isso, sabe? De implementar essas matemáticas outras de forma satisfatória para todo mundo ali, né? Você acha que sempre... Entendi. Até porque, né, Gabi, você acha que a gente vai sempre achar, né, que a gente... Aliás, achar não, vão sempre olhar para a gente com outros olhos. Não, isso aí não é matemática. Isso aí não vai fazer meu filho passar no vestibular, né? E aí você toca num ponto crucial para a gente, muito importante, né, nós do CPL, que a gente luta para que a gente não tenha mais o vestibular, a gente luta para que a gente não tenha mais o Enem. Essa é a nossa luta, né? Para que todas, todos e todos tenham acesso à universidade. Né? Tem acesso a esse espaço que ainda e muito elitizado, embranquecido, né? Os pilares, né, da universidade, da academia, são embranquecidos, né? Fundados justamente nos pilares da colonialidade. E aí a gente luta para que não exista, mas enquanto não existe, enquanto a gente não tem os nossos próprios espaços também, a gente luta para que os nossos entrem
nesses espaços, ocupem, né, devidamente esses lugares que lhes são de direito, né, que é mais importante. E aí, o que você fala é importante nessa questão lá, que vem lá de trás, você está preparando aquela criança para poder concorrer sempre na perspectiva da concorrência, né? Sempre na perspectiva eu tenho que competir com alguém, eu tenho que ganhar de alguém. Essa é a lógica, né, do mercado, da educação vista como mercado. E, infelizmente, a matemática, né, quando foi separada da natureza humana, né, lá atrás em Descartes, ela foi criando, infelizmente, fórmulas para o mercado, né? E a gente vê essa educação tão mercantilizada hoje, não, que a matemática tem que ser assim, que o currículo tem que ser assim. E aí você fica assim, não, mas para que serve isso? Para que serve equação? Né? Para que serve trigonometria? Para que serve a geometria? Para que serve, né? Então, assim, como é que a gente trabalha em cima disso, né? E é isso que você traz para a gente. É possível, né, Gabi? É possível, né? Como você responde. Mas é aquela... Não, isso aí não é matemática. É igual a educação popular, né? Quando a gente trabalha com a educação popular, é sempre vista como uma outra educação, mas que é menor, né? Mas isso é uma educação... Não, educação popular é que parte, né, das vivências, das experiências, das questões, né? E a gente, dessa incorporação dos saberes, dos conhecimentos, né? E fazeres locais, é onde a gente trabalha. E a matemática, por que não pode ficar dentro dessa perspectiva? Né, Gabi? Exato, exatamente. Você tocou num ponto aí sobre o embranquecimento Não, embranquecimento não. Que é um espaço embranquecido, né? As universidades e tal. Mas ele não deixa de ser pago pelo povo, né? As pessoas que mais pagam, que pagam impostos mais caros, que pagam mais pelas universidades, somos nós. O povo preto, o povo pobre, entendeu? E por que não a gente ter direito a esse acesso? Porque não tem espaço suficiente para atender o nosso povo, né? Então, é sempre essa tecla que eu bato. O dia que a gente não tiver mais essa concorrência imbecil, que é o vestibular ou o Enem, que seja, o dia que a gente não tiver, em que vai ser pautado a nossa concorrência, essa coisa que a gente alimenta as crianças, esse discurso de vencedor, vai ser pautado em quê? Exatamente. É o que você toca, o discurso do vencedor, da meritocracia, né? E aí é o que nos move para fazer uma educação outra, né? E aí, no teu caso, uma matemática outra também. E aí a gente está aqui, Gabi, com uma galera assistindo a gente, queria mandar um abraço muito especial para o Jorge Luiz Santos, nosso querido Jorge, que está nos assistindo. E aí a Dayana também de Souza Andrade, a Raica Laís, que é minha queridíssima, faz parte do nosso pré-vestibular comunitário, popular e social. E aí o Jorge, ele fala assim, né? Existem diversas matemáticas. O Carlos Matias Mota trabalha matemática humanista. Vale defender, desenvolver, divulgar essa matemática negra? É a pergunta dele. E aí, fala, Gabi. É contigo. Então, deixa eu pegar aqui. Se vale, né, discutir e tal. Claro, assim, o Carlos, ele trabalha essa matemática humanista junto ao Rinaldo Pervidor Pereira, que é o autor desse livro aqui, que eu uso, embaso, né, o meu trabalho também com ele. Então, a matemática humanista, né? Para começar essa conversa, para começar esse gancho aí que o Jorge deu, uma coisa que eu não gosto muito, né? E eu acho que já está até fora de moda, a gente já pode começar a se reorganizar a mente, tá? Só a dica da tia Gabi, para a gente começar a rever essa coisa de matemática ou das outras ciências serem vistas como que fala, o pessoal separar, né, as humanas das exatas, as ciências humanas das ciências exatas. Eu acho isso de demodê, assim. Com certeza. Mas, infelizmente, assim, é muito recorrente, né? É muito corrente, inclusive, nos espaços, sobretudo da escola, né?
formal. As pessoas podem continuar falando assim, porque as pessoas falam do jeito que elas querem, né? Eu não mando em ninguém. Mas que tá fora de moda, tá, gente. A gente pode começar a repensar isso aí. E aí, eu só quis pegar esse gancho aí na matemática humanista. Então, aí, quando a gente fala em matemática humanista, soa até quando a gente não tem essa percepção, né, de que isso está fora de moda. Eu falo fora de moda, mas é uma outra percepção. Mas quando a gente não tem essa percepção, matemática humanista soa até... cara, como que é isso, matemática humanista? Isso não existe, né? A gente pode até pensar assim. E aí, eu penso assim, na matemática negra, né? Que o Jorge citou aí. O que seria a matemática negra? A gente valorizar o nosso conhecimento, o nosso saber, para os nossos afazeres gerais, assim, do dia a dia, né? E do povo preto, do povo, né? Que a gente está sempre alinhando, assim. E aí, o que a gente... né? Vamos pegar aqui só de relance, assim. Tem um filme chamado Kirikou e os Animais Selvagens, é uma animação. Conhece, né? Olha, Ali altas dicas, anotem, hein? Anotem, pessoal, porque a Gabi é tá muito legal. altas dicas, maravilha. Tem esse É muito bom. filme, Uhum. aparece nele, eles têm que fazer algo lá para água irrigar toda a plantação que eles têm ali. Eles plantam, né, e tal, eles descobrem que a fonte de água voltou a funcionar, o que ele consegue lá fazer a água voltar, e aí eles fazem um desenho ali no chão para a água correr em toda a agricultura que existe ali naquele terreno deles. Aí eu fico pensando, né? Aquilo ali a gente já conhece a gente vê muito na televisão, né? Aquelas divisões entre as fileirinhas sei lá, da horta, né? Faz a fileirinha, faz uma outra, um filetinho de água, faz a fileirinha de verdura, faz o filetinho de água e assim vai. Eles fazem isso no filme. Aquele saber ali é um saber africano. Ele veio de África diretamente para cá. Né? E se ele existe hoje no mundo todo, se ele está espalhado pelo mundo todo, graças à Mama África, graças às pessoas que foram exploradas, que foram escravizadas né, e de certa forma contribuíram com seus saberes para que a gente continuasse fazendo. E aí, quando a gente fala matemática negra, a gente fica pensando, mas o que trabalhar? Mas o que? A gente tem que voltar, a gente tem que buscar o conhecimento de toda a África, a gente tem que buscar. Isso aí é uma coisa bem, bem chatinha mesmo de fazer. Estudar, a gente tem que estudar e buscar. O professor Henrique Cunha Júnior, numa live da semana retrasada, se eu não me engano, alguém fala assim, mas é muito difícil a área das exatas, né, a área de matemática, das ciências exatas, trabalharem com a Lei 10.639 da cultura afro-brasileira e africana. É muito difícil trabalhar nessas áreas, porque o que a gente vai trabalhar? E aí o professor Henrique Cunha Júnior respondeu lindamente, dizendo, gente, se a ciência tradicional já reconhece a matemática como o berço da humanidade, então a matemática é de lá, a matemática é africana. Então, tudo que a gente vai remeter ao conhecimento matemático é africano. Se a gente for buscar bem, a gente vai cair lá, né? Como diz o meu mestre, o mestre Dengo, se buscar bem, todo mundo é parente, né? Ele fala isso. E aí eu digo, se buscar bem, a gente vai cair em África. A dança, as danças, né? As manifestações culturais, toda vez que a gente achar uma coisa, é europeia, busca, você vai cair lá na África.
Você vai achar a origem lá na África. Então, o conhecimento matemático também não é diferente. É assim, a gente vai buscar Euclides, Diofantes, não sei quem, e caiu lá na África. Exato. Pitágoras, não sei o que, caiu lá na África. Então, sabe, a matemática negra, quando a gente fala matemática negra, é a gente buscar só mais um pouquinho, a gente vai cair lá. E assim como a matemática... Pode falar, Gabi. Aí eu só vou fazer aquela breve observação de novo sobre o currículo, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Uhum. Como você disse, se eu trabalhasse, por exemplo, a fórmula de Pitágoras, utilizando conhecimento matemático, será que seria considerado aula? Eu acho que até que seria, porque está falando de Pitágoras, né? Mas e se eu usar um saber matemático que não é visto no currículo? Será que vai ser considerado? Né? E esse entrave aí que ainda me incomoda muito, sabe? Que me deixa bem apreensiva com relação ao futuro das nossas crianças, né? Se a gente não começar a modificar nos nossos espaços, começar não, muita gente já faz, isso é muito importante registrar, mas a gente precisa trazer, como você fala, né, Gabi, trazer para o currículo, né, oficial. E isso, né, a gente pode ver também saberes silenciados, saberes usurpados de África, também na filosofia. Quer dizer, quando você fala, né, se a gente procurar bem, lá, né, vai chegar em África. Então você vê que as técnicas agrícolas, de manejo, a filosofia, gente, é tudo de África. Só que o quê? Nesse projeto colonial, né, branco, europeizado, que o cara se achava o melhor do mundo, ele traz para ele, usurpa aquele saber e diz assim, ó, isso aqui fui eu que fiz. Né? E o saber de África é silenciada, ou quando não estigmatizado, ou quando não muito, né, recorrente, muito corrente, usurpado mesmo, né? Tirado a autoria de quem realmente fez. E nada diferente do que acontece ainda hoje, né? E isso é muito triste. Agora, deixa eu só te interromper rapidinho. Fez um sinal assim, ó, de quem está assinando, né? Dessa usurpação exatamente. que acontece e assumir a autoria para si. Eu fiz um curso recentemente sobre contação de histórias com a Juliana Correia. E aí ela fala exatamente sobre isso aí que você acabou de falar. Que interessante, né? A supervalorização da escrita tem tudo a ver com o apagamento desses saberes que a gente traz de África. Sim. Né? A supervalorização da escrita, ela faz com que nossos povos continuem sendo massacrados diante desses saberes, né? Esses saberes desvalorizados são sempre dos nossos, que não sabem ler, não sabem escrever. E aí a gente traz Lélia Gonzalez, né? Com o conceito de Améfrica, né? De Améfrica Ladina, né? De português, enfim, tudo que é considerado, tudo que é do povo é considerado menor, né? A cultura menor, né? E aí tudo que é do branco, o povo leia-se, né? A gente sabe disso, tem raça, cor, CEP, tem gênero, tem sexualidade muito bem definido, entendeu? E aí quando você vê isso, né? Não, a gente, o que é o certo, o que é o errado? Quem define o certo e o errado é a teoria, é esse projeto colonial mesmo, né, de Europa. E aí, o Carlos Matias Mota fala, né, o Tião Rocha tem uma fala espetacular nesse sentido, né, grande Tião Rocha, tive a oportunidade de estar com ele lá no Vale do Jequitinhonha. A Belisa Andrade, ela fala, se você consegue referenciar Grécia, é só não ter preguiça que dá para referenciar a África também. É verdade. Muito isso. Bom. O Celso Corrêa diz, né, parabéns, muito importante essa conversa, obrigada. Deixa eu só a gente ver aqui, tem mais gente aqui colocando questões. O Celso também fala, né? Ótimo, Gabi, pois o teorema de Pitágoras pode ser demonstrado através do fractal do Zaire, né? Então, assim, aí você vai falar um pouco para a gente que é isso, né? Para
colocar a gente em sintonia aí com o que o Celso colocou, tá? Falaremos da Mancala, né? Vai falar já já. Enfim, são várias questões, gente, que agora não está aparecendo para mim, daqui a pouco aparece. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Gabi. Dentro dessa questão da etnomatemática africana, porque tem, como colocaram aqui, eu não tô vendo agora quem colocou, tem a etnomatemática branca também, né? Agora, dentro da etnomatemática africana, afroetnomatemática, como a gente faz uma afroetnomatemática numa perspectiva que quem fala muito também é a professora Eliane Santos Costa, Eliane Costa Santos Querida, ela fala muito dessa perspectiva transdisciplinar, né? A professora Eliane Costa Santos, ela coloca, né? Eu tava assistindo uma live com ela que foi assim, ela com a Luane Santos Querida também, um abraço que fala, né? A Eliane, a Luane, para quem não conhece, Luane Santos, ela é uma afropesquisadora, né? Ela é trançadeira e ela é doutoranda da PUC-Rio em Ciências Sociais. E a professora Eliane Costa Santos, ela é da Unilab, né? Professora de lá. Ela fala dessa transdisciplinaridade, ou seja, não é negar esses saberes da matemática ditos tradicionais, mas é trazer essa outra perspectiva de matemática e incorporar também com outras disciplinas. Né? E ela fala assim, gente, é possível. E eu queria saber o que você acha, Gabi. É possível, não é? É possível atrelar essa afroetnomatemática com português, com geografia, com história, com biologia? É possível? Não só possível, como necessário, né? A gente precisa refazer essa aglutinação até para trazer significado. Como você disse anteriormente, como que meu aluno, minha aluna, vai dar significado àquele aprendizado se aquilo tiver separado, se aquilo tiver desconectado totalmente? Como que ele vai fazer uma equação, né? Você falou ainda agora, deu exemplo de uma equação. Como que ele vai, por exemplo, fazer uma equação resolver uma equação, e aí, quando a gente transfere uma equação para uma situação, um problema, né, que a gente chama de probleminha, quando a gente traz isso para uma situação, um problema, e aí a gente vai usar vários campos, né? Fulaninho estava vendendo não sei o quê. E aí, quando a gente abre venda, a venda ela está em vários campos, ela está no campo do conhecimento de várias áreas. Né? Então, estava vendendo não sei o quê, e aí precisou, estou dando um exemplo aqui, mas não necessariamente de equação, e aí precisou pegar não sei o quê, não sei aonde, na venda em outra cidade. Cara, quando a gente usa velocidade, né, que o cálculo da velocidade, que usa a distância de uma cidade para outra e tal. Eu lembro que antigamente os probleminhas que a gente resolvia envolvendo velocidade, pelo menos na minha época, né, não necessariamente eram situações em que tinham algum significado. Hoje eu ainda vejo assim, a distância entre uma cidade e outra, que tem realmente o porquê de acontecer aquilo. Mas antigamente eu lembro que, assim, a pouca lembrança que eu tenho, eu não lembro de ter muito significado. Assim. Era tipo assim, a distância entre uma cidade e outra é de não sei quantos mil metros. Mas, tipo, não sei quantos mil metros não faz sentido entre aquela cidade e a outra, né? E aí, assim, eu fico refletindo sobre tanto a importância que aquilo vai ter, né, o significado que aquilo vai ter para a criança, para o aprendiz, e também reflito muito a respeito em cima desse significado que ele vai criar, né? Porque o significado é a gente que dá.
em cima desse significado, o que vai ser feito disso? Como que isso vai ser aproveitado para ele, na vida dele, assim. E aí, a vida dele é permeada por várias outras áreas do conhecimento. A gente não pode separar matemática de ciências, né, de biologia. A gente não pode separar matemática de língua portuguesa. Aliás, o Jorge está aí, né? O Jorge fala sobre isso também. A gente trabalha junto numa escola aqui em Macaé, trabalhava, né? Ele não trabalha mais lá. Mas a gente vivia discutindo a respeito disso. Matemática e língua portuguesa não podem se separar, né? A nossa linguagem, ela é construída em cima de letras, algarismos e símbolos. E a matemática, ela é recheada de símbolos, que não pode. Quando a gente fala de igualdade, por exemplo, a gente está usando um símbolo matemático. Quando a gente fala de somar, quando a gente fala a palavra mais, por exemplo, é da língua portuguesa, mas é um símbolo matemático também. Então, a gente não, essa separação, que embora já seja algo bem usual, bem já seja algo, né, construído na nossa sociedade, não dá certo, não é algo que vai perdurar e vai dar certo. Pode até perdurar, mas não vai fluir muito bem para as nossas crianças, para as nossas cabeças, até para a gente mesmo, né? A gente desligar a matemática das outras áreas do conhecimento não é legal. Assim. Respondi, Noélia? Você está sem áudio. Deixa eu só abrir o microfone aqui, que esse computador que não é meu, é emprestado, resolveu ficar lento. A gente já vai ver mais comentários, pessoal. Já agradecendo quem está aqui com a gente novamente, já agradecendo as contribuições. E aí, pegando esse gancho, né, da professora Luane Santos, que ela enxerga, né, ela traz para a gente essa contribuição da trança, né, igual você fala, né, é possível a gente fazer matemática com a geografia, como você citou esse exemplo agora, com todas essas outras disciplinas, como a professora Eliane também fala, e é possível, através da trança, que é uma questão africana, ela consegue ver a matemática naquilo, né? Naquela questão. E aí, a pergunta que fica, né? Mais uma pergunta geradora, além da transdisciplinaridade, né? Ou como alguns chamam interdisciplinaridade, eu prefiro usar o transinterdisciplinaridade, como que a gente consegue fazer uma matemática, inclusive antirracista, né? Nos nossos espaços de atuação enquanto educadoras e educadores, no nosso caso, populares. A Luane, eu acho que ela foi brilhante, aliás, ela é brilhante. É incrível. Nessa visualização, né, da geometria nas tranças. Quando eu vi o trabalho dela a primeira vez, nossa, eu fiquei, caraca, como é que pode? Né? Ninguém pensou nisso antes e tal. Enfim, brilhante. Então, desculpa, Noélia, eu me perdi. Tem como você repetir aí o finalzinho da pergunta? Não, é exatamente isso. Como é que a gente faz uma matemática antirracista, isso, então. Né? Dentro dos nossos espaços de atuação? Não só formais, como informais, enfim. A gente puxa o lado da educação popular, mas como é que a gente traz, né, essa matemática antirracista, inclusive, né, e por que emergencial, nos espaços formais de educação também? Né? Sim. A matemática antirracista, ela pode ser feita, ela pode ser manejada de diversas formas, né? Eu vejo de diversas formas. E aí, né, requer um pouco de pesquisa da nossa parte,
Com ou sem currículo, a gente pode fazer, ela é possível sim, a gente fazer com ou sem esse currículo amarrador, mas ela é super possível, né? A gente traçar paralelos, a gente sempre buscar conteúdo para agregar, para refazer nossa consciência em cima daquilo que já está pré-estabelecido. Sempre pode buscar esses paralelos aí. Uma coisa que eu sinto muito falta, assim, e de vez em quando eu trabalho isso em sala de aula, mas eu sinto muita falta, e um professor meu já dizia isso na faculdade, de história da matemática incluída nos estudos das crianças, né, em geral. A gente botar as crianças para pesquisar quem foi algarismo, a gente usa o termo algarismo quase que o tempo todo em sala de aula, e pouquíssimos alunos sabem que algarismo é um termo que veio de um indiano, né, chamado Al-Khwarizmi, e que ele foi praticamente o grande dinamizador desses algarismos que a gente usa hoje em dia, né? E aí, assim, quando a gente se utiliza da história da matemática, eu acho que a gente consegue algo dentro desse caminho antirracista. A gente buscar essas figuras, né, essas figuras pretas que construíram conhecimento matemático dentro e fora da academia, né? A gente tá indo nesse caminho antirracista. Quando a gente busca algum jogo de origem africana, afro-brasileira, afro-americano, sei lá, afro alguma coisa, e insere em sala de aula, e aí eu sempre escuto a pergunta, né? Mas com que conteúdo eu vou usar nesse jogo? Esse jogo, o Mancala, né, que a gente vai falar mais à frente, ele permite uma série de conteúdos. Você pode trabalhar o que você quiser dentro dessa série, né? Probabilidade, adição, subtração, enfim, uma série de conteúdos. Mas, já que existe uma lei que me obriga a trabalhar, porque a lei ela não obriga só os professores de geografia, história e educação artística, né? Ele obriga todo mundo, geral, né? De um braço só. Exatamente. Então, assim, já que existe uma lei que me obriga a trabalhar a história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, por que eu vou ficar preso no conteúdo matemático? Né? Por que eu vou precisar? E aí a gente pode fazer com a inserção de jogos também, usando ou não o conteúdo. A gente pode usar conteúdo? Pode. Né? A gente pode não usar? Pode também, né? Com essa licença aí da lei. E outra coisa que a gente, né, costuma discutir muito aqui também, eu, o Júlio e o Jorge, o dia que a lei não existir também, a gente vai poder continuar também, porque é um jogo matemático. Assim como se usa xadrez, o xadrez tradicional, né, em sala de aula, o xadrez tradicional não é para estimular o raciocínio lógico, o xadrez tradicional não é para desenvolver as capacidades cognitivas da criança. Então, o Mancala, por exemplo, inclusive, um dos nomes dele, né, dados pelos europeus, é o xadrez africano. Por que não se utilizar também de um jogo como esse? Ou até para recreação mesmo, a gente pode usar uma aula para recreação, né? A gente pode fazer isso também. Mas essa supervalorização do conteúdo, eu acho que às vezes atrapalha um pouco a gente nessa caminhada antirracista. E outra forma, né, também que a gente tem da matemática antirracista é atuar mesmo de forma
de forma mais rígida, né? De forma mais rígida, com as situações que acontecem em sala de aula. Assim. A gente não pode agir, porque a gente é professor ou professora de matemática, a gente não pode agir passivamente quando um aluno chama o outro de macaco, quando o aluno chama o outro de qualquer outro nome pejorativo que ofenda, né? A gente não pode chegar para a menininha que chega para a gente reclamando que o fulaninho chamou ela de cabelo de não sei o quê, e falar, fulaninha, mas você não é isso. Você é isso? Não, você não é isso. Então, não dá confiança para ele. A gente não pode agir assim, né? Isso não faz parte da matemática antirracista. De matemática antirracista, não. Isso não faz parte do caminho antirracista. E caminho antirracista é antirracista na matemática, na língua portuguesa, o que for. Como a gente disse anteriormente, transdisciplinar, sabe? A gente não pode fechar os olhos para as violências que acontecem em sala de aula, né? Então, acho que isso também é um caminho para a matemática antirracista. Enfim, acho que é por aí, acho que é isso. Sem dúvida. Aí eu vou ler alguns comentários. Vou ler alguns comentários aqui, Gabi. O Manuel Vieira fala assim: os ritmos são matemáticos, né? Se a gente aguçar o nosso olhar, a gente vai ver matemática em muita coisa, né? O próprio tecido africano também, né, digo eu, também tem sua geometria, né? Dá para trabalhar com tecido, gente, africano, né? As geometrias dos tecidos africanos, enfim. Agora eu fiquei nessa do fractal do Zaire. Gente, pode ser demonstrado através do fractal do Zaire. Você quer contribuir, Gabi, falando sobre isso? Pode ser. O Celso O Corrêa Celso é meu colocou? amigão, trabalha comigo aqui em Macaé Ah, também. maravilha. Então, diga, o que é isso, né? Fractal do Zaire. Então, o fractal, o Henrique Cunha Júnior também fala a respeito, e eu já vi alguns outros estudiosos, já li alguma coisa sobre outros estudiosos também. Do Zaire, exatamente, eu não lembro assim, de ter visto. Depois eu vou pegar a dica com ele. Mas os fractais são padrões repetidos, né? Seria bom se eu tivesse uma figura aqui agora para compartilhar a tela. Mas ele se baseia em repetições de padrões, né? E vários tecidos africanos traz essa dinâmica dos fractais. E o Henrique Cunha Júnior diz até que o futuro do estudo da geometria está nos fractais. Porque, vou dar um exemplo aqui. Porque, por exemplo, o que a gente estuda em sala de aula, hoje, ainda é uma coisa bem... vou usar o mesmo termo que eu usei agora, bem demodê. Porque, assim, a gente se utiliza de figuras que não existem dessa forma na natureza. E os fractais, eles se utilizam da natureza, e a repetição dos padrões da natureza, como, por exemplo, uma colmeia de abelhas, né, que ela repete aqueles padrões, e aí quando você vai ver, tá grandão, mas você vai ver o unitário daquele padrão é o mesmo daquele grandão. Algumas plantações das florestas também seguem esse padrão do fractal. As figuras são lindas. Eu vou ver se eu consigo, enquanto você fala a próxima aí, eu vou catar aqui na internet. E aí, quando a gente segue, por exemplo, uma figura dessa e calcula a altura, a gente está calculando, mas de forma bem objetiva, porque assim, não existe essa forma na natureza, essa forma sim, né? O que vai existir na natureza isso aqui está imitando algo da natureza, mas desta forma, sim, não.
Eu vou procurar e já te mostro aqui um exemplo de fractais. Maravilha. A T. Costa, ela fala assim: colocar o estudante em contato com a história de um determinado conhecimento é primordial numa educação antirracista. O letramento racial passa inevitavelmente por isso, né? E aí, né, contribuindo com o que a T. Costa fala, né, muito trabalhar com a etnomatemática, a afroetnomatemática tem muito a ver com a decolonialidade, né? Tem muito a ver com a sabedoria ancestral que a gente precisa entender, né? É trabalhar esse conhecimento dessa ancestralidade, né? O Celso Corrêa também fala: nas escolas, em sua maioria, é utilizado sempre a geometria euclidiana. E a Kátia Amigos, ela coloca, né? Creio que a matemática está em todas as outras matérias. Dou aula de educação física para crianças com necessidades educativas especiais e uso muito a matemática nos jogos de tabuleiro, na amarelinha, enfim. Dá para a gente trabalhar, né? E aí o que eu acho interessante, Gabi, é essa questão. Mas eu não sei como é que eu vou trabalhar uma educação antirracista. Trabalhe, faça, tente, né? A gente precisa tentar. Se errar, a gente erra, mas a gente tentou, a gente está tentando, né? Eu acho que as pessoas têm tanto medo do erro que acabam, né? Não, isso aí não é para mim, não. Isso aí é para o professor de história, isso aí é para o professor de sociologia, de filosofia, de português, até português, mas matemática, biologia. Gente, a prática antirracista tem que estar permeada em toda a educação, em todos, né? Aí alguém falou ali, né? Grade curricular. O que é essa grade curricular, né? A gente precisa acabar com isso, né? Com essa ideia de prisão, de grade, né? Para poder realmente a gente avançar, né? E ter essa questão da não competitividade, ter essa questão da partilha, do compartilhamento, do erro, porque, como diz o Exército Zapatista, né, de Libertação Nacional, que eu sempre cito, para mim, eu tenho eles em grande conta, é essa questão, né? A gente precisa caminhar, errando ou não, caminhando e errando, né? Eu acho que é bem por aí. Agora, como é que é a Mancala? Vamos para a Mancala. Como é que é a Mancala? O que é a Mancala? Como é que é? Enfim, fala um pouco para a gente desse jogo. Inclusive, né, a gente só queria colocar que a etnomatemática nem na BNCC está ainda, né? Nem na famigerada BNCC, Base Nacional Comum Curricular, está. Então, é importante a gente entender essa questão, né? Inclusive, voltando ao que a T. Costa falou, né? Dessa prática antirracista, né? Dessa questão que a gente está de ancestralidade, a gente precisa olhar mais para dentro, né? Para os nossos conhecimentos também, tá mais redescobrindo esses conhecimentos, tá mais atento, né, ao que se passa no nosso cotidiano, na nossa cultura, nos nossos espaços, né? Que muitas das vezes a gente, não, isso aí não é matemática, não, isso daí não é. Quer dizer, o nosso cotidiano é permeado de tudo isso. No dia que a gente entender isso, né, a gente vai conseguir ter esse diálogo muito mais bacana, né, com a educação cotidiana. Mas aí me fale da Mancala. Então, a Mancala, na verdade são Mancalas, né? Jogos de Mancala. Eu tenho uma história com a Mancala, né? Eu passei a minha graduação inteira, eu já tinha me iniciado na militância do movimento negro, e aí eu passei a minha graduação inteira pensando no que eu ia escrever no meu TCC, e eu queria algo na área de educação, com essa linha antirracista. Eu não conhecia o jogo ainda, mas eu não queria também fugir muito da matemática e tal. Eu estava dividida, na verdade. Eu estava entre escrever algo na área de matemática, possivelmente sobre jogos de matemáticos, ou sobre educação antirracista. E aí, até que eu conheci, ali pertinho do período ali de escrever, eu conheci o jogo através de uma professora que foi fazer uma palestra lá perto da minha cidade. E aí eu me descobri nele desde então, em 2008, 2007, 2008. Aí escrevi sobre ele e tal. E
começamos, eu e o Júlio aqui em Macaé, fazer oficinas, oferecer oficinas de mancala, além do que a gente trabalha em sala de aula, né, para os nossos alunos, a gente também oferece a oficina para as escolas públicas aqui de Macaé. Já fomos em algumas particulares também. Não só em escolas, assim, a gente vai nos espaços que nós somos convidados, mas principalmente em escolas. Bom, os jogos de mancala, eles são jogos de tabuleiro. Os tabuleiros são... Peraí, deixa eu pegar o outro aqui. Geralmente são nesse formato aqui. Geralmente. Mas existem maiores, existem com mais buraquinhos. Existem tabuleiros sem esses 2 buraquinhos aqui. E jogados com sementes ou pedrinhas, né? Depende da região. E aí a gente vai entrar naquela dinâmica da divisão do mapa africano, né? Porque quando a gente fala de que jogo é esse país, ou de que país é esse jogo, e aí a gente vai sempre aí eu falo que o meu jogo, o jogo que eu jogo é de Gana. Mas a gente não pode esquecer daquela divisão política, né, que foi feita na pós-invasão do continente pelos europeus enfim. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, é de Gana, mas é daquele povo ali todinho que fazia parte ali daquela região de Gana. E aí eu gosto sempre de falar que é da região de Gana, mas abarca vários outros povos dali do entorno. E aí são 200 jogos diferentes de vários povos do continente africano, e cada povo, cada jogo desses povos vai ter um nome e uma forma de jogar diferente. Aí, como eu disse, o meu é de Gana, se chama... Aí, a gente falou Awari, né? Mas eu já ouvi alguém falar Awa, que deve ser o termo em inglês para esse nome. Como eu falo pouco inglês, então eu falo Awari. Também, não falo nada. Mas vira e mexe, né? Eu quero gastar um pouquinho do inglês e vai Awa. Entendi. E geralmente são jogados com sementes. Em Cabo Verde, por exemplo, o primeiro jogo com que eu tive contato era de Cabo Verde. O nome é Oril. Aí eu fui buscar a origem, né, do nome, e orilzeira é uma árvore típica de Cabo Verde. Por isso, e o fruto é oril. Aí por isso, esse jogo é jogado com a semente da orilzeira, por isso o nome dele é Oril. E aí esse de Gana também podem ser usadas sementes ou pedrinhas, vai depender muito do lugar, a semente que é recorrente, né, naquele lugar e tal. Antigamente, muito antigamente, eram jogados era um jogo místico, né, na verdade. Em alguns lugares eram jogados para escolher o rei daquele povo. Então, eram, né, candidatos ao trono, né? E aí aquele que ganhasse o jogo era nomeado o rei daquele lugar. Esse jogo era um portal assim para dizer o quão grande você era para aquele povo, né? E tinha uma coisa de mística também nele. Era jogado só por homens, geralmente os mais velhos. Tipo, aqui em Macaé é muito comum, na praça principal aqui da cidade, a gente vê pessoas jogando. Não tem aqueles tabuleiros, aquelas mesas, né, de pedra,
Isso, Que já tem tem. tabuleiro já na mesa. Então, aqui em Macaé tem uma praça com essas mesas. Em África, em alguns lugares, também é muito comum você encontrar mesas já com um tabuleiro de mancala esculpido na pedra mesmo. E antigamente era jogado só por homens e geralmente os mais velhos. E aí eu faço esse paralelo, né, com o jogo de dama, de dominó, que geralmente são os mais velhos que jogam, né? E a gente vê sempre aquela roda assim em volta. Em África é igualzinho, assim, tem sempre essa roda, tem os torcedores, tem as pessoas que vibram, né, com aquelas jogadas fantásticas. Mas hoje em dia é jogado por crianças, mulheres, quem tiver ali para jogar, joga, mas é muito mais jogado por crianças. É muito comum ver crianças jogando, principalmente no chão, assim, se faz uns buraquinhos parecidos com esses aqui, no chão e joga. Aliás, no filme Kirikou, Os Homens e as Mulheres, que o Kirikou é uma trilogia, né? Tem 3. Aí, nesse tem o Kirikou e a Feiticeira, o Kirikou e os Animais Selvagens e Kirikou, Os Homens e as Mulheres. E Aí, nesse Raika, anota aí que você perguntou qual era o filme, ó. A Gabi acabou de falar, viu? Vamos Aí, lá. nos Homens e as Mulheres, aparece o Kirikou jogando com um coleguinha lá. Um desses jogos de mancala, né? E aí, o que eu acho de fantástico nesse jogo, né? Além dos conteúdos que a gente pode trazer, né, à tona, que no Awari a gente vai sempre trabalhar a soma, sempre vai ter que contar. E uma coisa legal, assim, é que a gente conta intuitivamente. A gente não para assim, 1, 2, 3. Não, a gente olha assim e conta, né? A gente pode até contar assim, com o dedinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas é uma coisa intuitiva. Você não vai mandar o aluno ou a pessoa que está jogando, você não vai mandar ela contar. Ela vai contar intuitivamente, né? Porque ela quer jogar. E a outra coisa, assim, são as filosofias que são empregadas no jogo durante as estratégias que você vai criando. Você obrigatoriamente tem que obedecer essas filosofias, fazem parte do jogo essas filosofias. E você acaba são 3 coisas, né? Você acaba atuando nessas filosofias mesmo que sem querer, igual acontece com os cálculos mentais. A gente acaba praticando essas filosofias assim sem querer, intuitivamente também. Uma delas no Awari é que a gente vai sempre ter que dar para receber. É o que a gente conhece como a filosofia Ubuntu, né? Que a gente vai sempre ter que repartir para ter também. As sementinhas, elas são divididas 4 em cada casinha, e a gente vai ter sempre que fazer a distribuição das peças. Eu estou colocando só no meu terreno, só na minha... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu botei só na minha. E aí eu vou distribuir. Quando eu vou distribuir, se eu pegar, por exemplo, daqui, eu vou distribuir só no meu terreno. Né? Eu faço esse Gabi, aqui. Agora, se eu pegar daqui, por exemplo... Só volta um pouquinho que falhou um pouquinho a internet. Você estava falando... Sim. Aí você falou que distribui... Coloque aí pra gente. Estava falhando um pouquinho. Eu distribuí as peças, as 4 peças que tinham aqui, eu distribuí uma a uma em cada buraquinho desse, que a gente também pode chamar de casa. No movimento sem terra,
dos integrantes lá falou para mim que é mais adequado eu chamar de bercinho, porque, como isso aqui são sementes, as sementes, elas dão a vida, né? E lá no Movimento Sem Terra, eles semeiam uns buraquinhos parecidos com esse, chamado de sementeira. E aí, na sementeira, eles chamam cada buraquinho desse de bercinho. Aí ele falou que o mais adequado é eu chamar de bercinho. Então, aí às vezes eu lembro disso e chamo de bercinho também. E aí eu distribuí um em cada bercinho desse, quer dizer. Aí eu não precisei sair do meu terreno. E aí a gente está considerando, gente, vamos fingir que aqui tem pecinhas também, tá? Eu não coloquei porque para não correr risco de cair. Mas aqui deveria ter peças também, um outro jogador desse lado. Aí o que eu estava dizendo era o seguinte, eu distribuí as peças aqui, eu não precisei sair do meu terreno para distribuir. Mas se eu, por exemplo, saísse daqui, nesse aqui eu não jogo, eu só uso para guardar as peças que eu dou. Aí eu saindo daqui, eu vou distribuir começando no terreno vizinho. Olha só, quando a gente fala isso para um jogador iniciante, você não tem da onde mais você distribuir no seu terreno, você vai ter que distribuir no terreno vizinho, aí a chave esquenta. Por quê? O que a gente está acostumado nos jogos ocidentais? Competição. Você nunca pode dar nada. Você não pode dar. Você não pode partilhar. Você não pode doar. Você não, porque você vai perder, né? E quando a gente fala isso, não, se não der no seu terreno, que sobrar, você vai dar para o seu vizinho. Quando a gente fala isso, dá uma bugada na cabeça. Não, mas aí eu vou perder, ele vai ficar com as minhas peças. Gente. Mas aí, se a gente reparar bem, todas as peças são iguais, né? Não tenho nem problema de misturar, porque elas são iguais. E aí uma coisa interessante é que elas não têm valor, elas são peças. Então não importa se você tem... se você tiver duas peças, você tem duas peças. Você não tem, sei lá, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Você tem duas peças. E quando você ganha, né, essas peças, a gente tem quanto tempo a mais? Não, pode falar. Ah, tá. Não, fica à vontade. Pra saber se eu posso falar. A gente quer saber. Quando a gente começa a ganhar essas peças, aí a gente começa a acumular aqui na lateral. Esse buraco aqui, que é maiorzinho. Opa, aqui. Esse aqui que é o maiorzinho. Aí a gente guarda sempre do lado direito de cada jogador. E aí a pergunta que sempre já fazem no início, né? As pessoas que começam a aprender já fazem no início, mas quando eu começo a ganhar, quando eu começo a capturar essas peças, como que eu faço para ganhar? Né? Porque a pessoa quer ganhar, aquela coisa do vencedor. Lógica da competitividade, né? Do vencedor, né? E como é jogo a jogo, né? A gente quer mais estimular isso para ensinar o jogo mesmo. A gente se aproveita disso, né? Estimular não, a gente aproveita. No Auá, a gente começa a recolher as peças quando a gente junta 2 ou 3 sementes no terreno vizinho. E aí que começa também outra bugada na cabeça alheia, né? Porque como que eu vou recolher só no terreno vizinho? E aí a gente tem sempre que jogar, né? Deixa eu só fazer uma simulação aqui. 1, 2, 3, 4. Tá. Ali. Eu ainda não tenho um manejo certo para essa... tá, para a câmera. Agora eu tive. Então, vamos supor que a jogada seja essa aqui. Tem que tirar todos, tirar daqui e começa a jogar. Uma a uma. A última jogada, dá para ver aí?
A última jogada formou 3 sementinhas. Toda vez que forma 2 ou 3 sementes, eu recolho. E uma outra coisa também é que quando isso for uma sequência, eu recolho também da anterior. E se tivesse formado aqui também, eu recolheria daqui também. Então, aqui eu formei 3 e aqui eu formei 2. Então, eu pego desses 2. Desse que eu formei 3 e desse que eu formei 2. É sempre na última casa que formar, né? 2 ou 3 peças. E aí eu costumo dizer o seguinte, quando são 2 ou 3, é porque eu formei o fruto. Né? Quando eu vou explicar para as crianças e tal, eu formei o fruto. Isso não existe em nenhum livro, não. Eu criei essa historinha para eles assimilarem melhor. Eu formei o fruto, né? Que isso aqui é como se fosse uma plantaçãozinha, é como se fosse a sementeira lá dos sem terra. Então, quando tem 2 ou 3, eu formei o fruto. Então, eu tive a prova de que fui eu que formei, porque foi a última jogada. Então, eu vou ali e recolho o fruto do que eu plantei. Do meu terreno, eu não recolho. Eu só recolho do terreno vizinho. O meu terreno é meu, então vai ficar ali mesmo. Agora, do terreno vizinho, eu posso recolher. Entendi. É tipo aquela história, né, de que quando a árvore cai para o nosso terreno, a gente pode ir lá e colher. É mais ou menos isso. Entendi. Mas, enfim, eu acho que eu falei sobre... Ah, tá. E esse jogo, gente, ele tem cerca assim, de 7.000 anos. Ele é considerado pelos antropólogos, considerado não, ele é reconhecido, né, como o jogo mais antigo do mundo, assim. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente recorrer a ele para uma série de coisas, não só... eu acho que a gente não deve mecanizar as nossas ações, né? Se a gente está lutando contra isso, essa mecanização com o ensino da matemática, a gente tem que também não deve mecanizar com o jogo. O jogo também deve ser divertido, o jogo também deve ser uma coisa satisfatória, deve ser uma coisa mais também para recreação. Né? Ele não deve ser só... Por isso que eu fico assim, bem apreensiva de trazer os conteúdos matemáticos para o jogo em sala de aula. A minha primeira apresentação com ele é sempre para recreação, é sempre para conhecer o jogo, é sempre para... Porque quando a gente traz o conteúdo junto, não que os conteúdos sejam ruins, né? Eu não posso falar que um conteúdo matemático é ruim, eu gosto de matemática. Mas para a pessoa que ainda não reconhece matemática como um conhecimento inerente à prática dela, eu acho que é legal você trazer de forma recreativa primeiro. E aí, trazendo sempre a história, trazendo sempre a origem, trazendo sempre todo o conhecimento, né, agregado ali, mas é legal primeiro usar dessa forma, assim, recreativa. Porque senão também fica, né, Gabi? Mecânica. Exatamente. Porque senão você acaba trazendo uma coisa que é lúdica, que é para ser prazerosa, e acaba sendo mais do mesmo. Né? É o que muita gente diz assim, não, porque eu faço educação popular no meu espaço de atuação, porque eu faço... E aí, quando você vai ver mais a fundo, né, com mais cuidado, a pessoa não está fazendo nenhum tipo de prática que não seja tradicional e colocando o nome de uma educação outra, de uma educação popular. Né? Eis o perigo, né, da questão. A gente precisa, sim, trazer outros elementos, né, provocar e construir em conjunto uma educação outra, mas que também fuja disso, né? Porque senão, se você pegar e falar assim, não, agora a gente vai fazer isso. Não, é simplesmente ter essa... instigar, eu acho que é muito isso, né? A gente precisa instigar em quem a gente está... com quem a gente está atuando, justamente isso, né? Vamos brincar? Ah, eu não quero. Ok.
né? Não é essa a questão, né? Porque senão fica aquela coisa mais do mesmo, né? Não, então tá bom. Então agora eu já fiz a minha. Não, você não fez a sua parte, né? Se você não provocar a curiosidade, né? O instigar mesmo, né? Não só a criança, mas o adulto, porque trabalhar, gente, com jogo não é só para criança. Né? É importante a gente colocar aqui, trabalhar com a educação de jovens e adultos, com jogos, é muito interessante, é muito importante, e você não está infantilizando ninguém. Agora, precisa ter realmente os braços juntos, né? Todo mundo ali fazendo, porque senão vira aquela coisa que só no papel, né? Eu estou fazendo aqui, mas só no papel. E não é isso que a gente acredita, né? Isso. Hein, Gabi? Sim. Com relação ao jogo, assim, né? Eu descobri, né, que o Mancala foi implantado, né, foi implementado no município de São Paulo. Isso também já é um ganho, né, na questão que a gente estava falando no início do currículo, né, que eu acho que é importante. E o que a T. Costa também traz para a gente, né, parece que o jogo cria a necessidade da contagem. E é dessa espontaneidade que a escola está precisando, sem perder de vista os objetivos, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente realmente está falando, né? O que a T. Costa fala, né, escreve aqui para a gente, fala muito o que a professora Eliane Santos, né, Eliane Costa Santos diz da equação, tem que fazer sentido. O que é equação? Né? Aí você começa a entender a partir da palavra. Se aquilo fizer sentido, né, ela fala equação, equalizar, ação, né? Atividade, uma ação, equalizar uma ação. E que eu posso usar em tudo, né? Eu posso usar na geografia, eu posso usar na história, eu posso usar. Quer dizer, como é que eu equalizo uma área, né? Equalizar é aquilo, equalizar, tornar igual e fazer uma ação. Então, se aquilo faz sentido, se aquilo fizer sentido para a gente e para quem a gente está e com quem a gente está atuando, gente, é isso, né? O resultado não vai ser nem não consegui, não tem essa possibilidade, né? Você vai conseguir dentro daquilo que você está atuando, né? Eu acho que é muito essa questão da reciprocidade, da partilha. Agora, a gente está entrando nos nossos momentos finais do nosso encontro, e eu queria que você falasse um pouco, né, como é que na tua atuação, você falou que faz oficinas, você falou que tem essas questões com outras pessoas, né? Como é que a gente pode te encontrar, Gabi? Além das redes sociais, enfim, como é que você pode atuar e ajudar mesmo, né, a ampliar horizontes, né, dessa outra matemática? Fala pra gente. Você falou aí deixa eu só voltar um pouquinho no que você falou anteriormente. Claro. Você falou sobre o município de São Paulo, né? Isso. Eles não soltaram os jogos de Mancala como eles fazem anualmente. Eles têm lá um departamento na Secretaria de Educação de jogos de tabuleiros. E incluíram os jogos de Mancala como jogos de tabuleiro e fazem um campeonato anual de Mancala, que é meu sonho aqui em Macaé, gente. Fazer um campeonato que eles fazem na cidade de São Paulo, olha só, né? Bacana. E Cidade de São Paulo. acontece, acho que desde 2017, se eu não me engano. Não, 2016, eu acho. Acontece lá. Enfim, bem bonito mesmo o trabalho deles. E aqui em Macaé, a gente conseguiu, na escola onde o Júlio trabalha, incluir os jogos de Mancala no PPP, né? Como uma ação da escola incluída no PPP. Essa para a gente foi uma vitória, né, bem legal, porque a escola reconhecendo os jogos de Mancala como um produto plausível, né, para se usar na educação. Bom, qual a forma de me acessar, né, sem ser pelas redes sociais? Como eu disse, né, eu sou de Cabo Frio, mas eu trabalho e moro em Macaé. Eu vivo em Macaé desde 2015.
E agora eu sou mãe, né? Então, agora mesmo que eu vou enterrar o umbigo, vou enterrar tudo aqui. Eu trabalho no município de Macaé, no estado também. Faço parte do movimento voluntário cultural, que acontece sempre, tanto as reuniões quanto os eventos, né, que a gente produz, acontecem na Associação de Capoeira Raízes de Aruanda, que é do mestre Dengo, ele está aqui, inclusive, ou estava, não sei, que é o Manuel Vieira, que aparece aí. É o espaço onde ele né, atua desde sempre. E, assim, vira e mexe, né, como eu disse no início, eu permeio vários espaços, né? Então, vira e mexe, eu estive aí no Rio, né, na PUC com você, em 2018, lá naquele Fazendo uma encontro, oficina maravilhosa. no encontro de pré-vestibulares comunitários. Você tem e-mail, Gabi, para a gente Tem poder e-mail. deixar registrado? Sim, para falar ou depois você Pode vai botar? falar, pode falar. É gabrielafranklin@hotmail.com. Bacana. Então, se quiserem encontrar a Gabi, pessoal, ela está em vários lugares, né? Ela atua, tem vários braços, maravilhosa, e, né? E também por e-mail. Então, enfim, eu acho que é exatamente por aí, né, Gabi? A gente precisa realmente trocar essas conexões, né? Trocar esses saberes, partilhar esses saberes, que eu acho que é muito importante. Eu acho que muita gente aqui hoje aprendeu muito com o que você trouxe para a gente, com as contribuições das pessoas queridas que participaram com a gente. Então, assim, mãe do Kenai querida, a gente quando é mãe, né, a gente é mãe da Luanda, né? Eu sou mãe da Luanda, mas gente, primeiro eu sou a Noélia, né, claro. Mas, Gabi, você, assim, te agradecer demais pelo teu aceite de imediato, assim, muito obrigada por ter estado aqui nesses momentos com a gente, dizer que é muito importante a gente promover, né, matemáticas outras, encontros outros, né, saberes outros, não negando os saberes universalmente consolidados, mas a gente precisa trazer esses outros saberes no mesmo patamar, né, ou ainda mais, né, gente, cá para nós, porque a gente sabe que foram historicamente silenciados e usurpados, como a gente já falou. E aí eu termino, antes né, vou terminar agora e queria que você fizesse as considerações não finais, mas antes-conclusões, como a gente chama. Eu termino com a frase do querido Jorge, companheiro, né, Jorge Luiz Santos: a matemática negra é potente nos jogos, nos cabelos, nas artes. Então, que a gente possa, né, ter em mente que é possível, sim, trazer uma matemática prazerosa, uma matemática que converse com outras disciplinas, que converse com o nosso cotidiano, né, com o que a gente faz, né, que a gente descubra essas outras matemáticas no nosso cotidiano, e dizer que a gente está, né, com um curso, com um mini curso, que a gente não gosta de chamar de mini curso, mas a gente está chamando de Abó Coletivo, que é o Narrativas e Práticas em Educação Popular em Abya-Yala, trocando conhecimentos e saberes nossos. As inscrições vão até dia 11, sexta-feira, dia 11 de setembro, e a América Latina toda venha, porque a gente vai fazer muita troca, muita sinergia, muita partilha, muita mística nesse encontro que o CEPL vai promover, tá? As informações estão na nossa página, curtam a nossa página no Facebook e inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque a gente está na atividade. Gabi, para, por e com a educação popular, com punhos ao ar, é com você. Bom, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui nesse espaço. Ainda mais com você, Noélia, que é uma pessoa que eu respeito de montão.
E assim, por ser o CEPL, um espaço de cultura, de educação popular e libertária, que eu acho que deveria ser o nosso norte quando a gente trata de educação. Educação popular deveria ser o nosso norte, e libertária, né? Deveria ser o nosso norte, porque se a gente se a gente continuar, né? Aliás, se a gente continuar, não. Nosso sistema educacional ele já está fracassado, ele já está, ele já chegou, né? Já é provado que ele já chegou naquele estágio de destruído. Então, aí a gente só fica assim, recolhendo cacos, recolhendo cacos, recolhendo cacos, e sem saber muito o que fazer. E a educação popular, eu acho que é um caminho a se seguir, a se trilhar, como medida para se recuperar, né, de 500 anos ou mais de opressões e de várias explorações e de apagamentos. Eu acho que a educação popular é o nosso caminho para a gente pensar num respiro, para a gente pensar nas nossas crianças como pessoas fazedoras do que elas querem, assim, e não como produtos do mercado de trabalho, em que a gente só vai obedecer a determinados padrões para que a gente se inclua nesse mercado de trabalho. Eu acho que essa deveria ser a nossa meta enquanto educador. Assim. É esse meu recado que eu deixo para geral. Dá tempo de eu mostrar aí algumas figuras dos fractais? Dá, claro. E Peraí, agradecer ao pessoal que está elogiando o nosso encontro. Obrigada, muito obrigada mesmo. De coração, né? Muita luta, com muita luta que a gente constrói, mas está aqui, né, para por e com vocês, né? Então, assim, e não é o norte não, Gabi, é o sul. A gente precisa sulear, né? Vamos que vamos. Exatamente. Pode mostrar pra gente. Compartilhar. Não está habilitado para eu compartilhar. Ah, deixa eu... Peraí. E agora? A gente pode botar lá na página também do CPL. Maravilha. Então, eu acho até melhor, porque aí a gente já bota a live e já bota... Nossa, perfeito. Boa. Perfeito. Eu te mando. Tá bom, porque eu com essas tecnologias aqui, eu fico, né? Tô aprendendo. Estamos aprendentes, né? Sempre. Gabi, beijo no Kenai, beijo para todo mundo. E semana que vem, então, a gente, dia 16, começa o curso que eu falei, né? A gente vai ter uma grande aula inaugural, que não é aula, é Abrindo Caminhos, que a gente está chamando, dia 16, às 15 horas, portanto, a gente não vai ter o CEPL Convida, mas eu vou botar tudo na página, vou botar tudo lá, todo mundo vai ficar sabendo que vai ser causativo. Beijo, minha querida. Tudo de bom, a gente segue nessa luta. Beijo, obrigada pelo convite.